Bom dia a todos. Na aula de hoje falaremos sobre grandezas físicas. Grandeza é tudo que pode ser medido e representado por um valor numérico com unidade correspondente. Exemplo, 10 km, 8 min, 20 kg. O que é km? Km significa quilômetros, min significa minutos, kg, quilogramas. Os números, então, 10, 8 e 20 são as intensidades, ou seja, o tamanho das grandezas. Por quê? Você pode ter, por exemplo, uma massa, um saco de cimento, por exemplo, de 25 quilos, como você pode ter um saco de cimento de 50 quilos. Você pode ter um saco de arroz de 5 quilos ou um saco de arroz de 1 quilo. Se eu não tiver o tamanho, ou seja, a medida daquela grandeza, eu não sei quanto que ela vai valer realmente. Tá? Já o quilômetro, o minuto e o quilo são as representações das unidades, ou seja, são as representações dessa grandeza. Eu posso ter, por exemplo, 10 quilômetros, ou 10 quilos, ou 10 milímetros. Então, ter o valor não significa ter a grandeza. Eu tenho que ter o valor e a unidade, ou seja, a grandeza correspondente. Existem dois tipos de grandezas físicas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas físicas escalares são grandezas determinadas por apenas um valor numérico e uma unidade de medida. Exemplo, o tempo. Quando você diz que o tempo é de 3 horas, T igual a 3H, você está definindo T sendo 3H. Você pode ter uma massa de quanto? De 2 quilos. Ou seja, uma massa de 2 quilogramas ou 2 gramas. Você pode ter uma temperatura T igual a quanto? 25 graus Celsius. Com detalhe, a temperatura pode ser em Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Ah, professor, são essas três unidades? Sim. Na América do Sul, a gente usa muito o grau C, que é Celsius. Tá? Nos países, né, de língua inglesa, usam muito o graus Fahrenheit. Já em laboratório, a gente usa mais a unidade Kelvin. A velocidade, ela pode ser escalar ou vetorial. Escalar ou vetorial é, porque a grandeza física pode ser escalar ou vetorial. A velocidade escalar, quando é definida apenas por um valor. Por exemplo, velocidade igual 12 metros por segundo. Observe que eu só defini o valor da velocidade, não digo mais nada. Por quê? Porque a velocidade escalar, ela se define apenas por um valor e uma grandeza. Porém, a gente tem a outra grandeza, que é a grandeza física vetorial. Já na grandeza física vetorial, nós temos o seguinte: são grandezas que precisam de uma direção de um sentido de um valor numérico, acompanhado de uma unidade para serem entendidas. Por exemplo, nós vimos força. A unidade de força é o Newton. Simplesmente eu falar uma força de 5 newtons não define essa grandeza, porque força é uma grandeza vetorial. Eu tenho que saber a direção e o sentido. Quando eu falo que a força é de 5 newtons, automaticamente eu estou definindo para ela uma direção, que é horizontal, e um sentido, que no caso aqui é para a direita. Agora, você pode ter também uma força 5 newtons vertical para baixo, vertical para cima. Então, isso depende muito da como a questão definiu essa grandeza vetorial força. Já a aceleração vetorial, que, por exemplo, a gente trabalha lá em queda livre, onde a gente define a aceleração vetorial como sendo a gravidade, que é uma aceleração vetorial para a queda dos corpos, cujo valor, para efeito de cálculo, vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você define essa aceleração vetorial, você tem dois sentidos, lá em queda livre, ou para cima ou para baixo. No caso aqui, eu estou afirmando que a grandeza vale 10 metros por segundo ao quadrado, vertical para baixo. A grandeza vetorial G, que é a da gravidade, ela está indo para baixo. Deixa eu apagar aqui. Tá? A velocidade vetorial. Agora, quando eu observo que eu falei então, o quê? Que a velocidade ela pode ser uma grandeza escalar ou vetorial. Escalar quando eu defino apenas a velocidade. Observe que agora eu estou dizendo que a velocidade ela tem um valor, que ela vale 20 metros por segundo. Ela tem uma direção que é horizontal e ela tem um sentido.
para a esquerda. Quando eu falo que a velocidade ela tem uma direção e um sentido, além do valor, né, além da unidade de 20 metros por segundo, eu estou classificando essa grandeza física como vetorial. Dessa forma, as grandezas vetoriais são representadas por setas. Observe que eu posso ter eu digo que a aceleração vetorial é 20 metros por segundo, ou a gravidade é uma grandeza física escalar de 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu não botar seta escalar, se eu botar uma setinha em cima aqui do G, ela sai da condição de escalar e vai para a condição vetorial, ou seja, ela passa a ter que ter uma direção e um sentido. Observação: vetor é um segmento de reta orientado que representa esquematicamente uma grandeza vetorial. O vetor tem a forma sempre de uma seta. Quando eu falo na aceleração vetorial, eu estou indicando aqui uma seta, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Tudo bem? Então a grandeza física, vetorial, ela tem essa característica. Ela sempre é representada por uma seta. Agora, vamos falarmos sobre equilíbrio. Um ponto material está em equilíbrio quando a resultante das forças que nele atuam é nula. Podemos distinguir dois casos: equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio estático? Um ponto material está em equilíbrio estático quando está em repouso, isto é, sua velocidade vetorial é nula no decorrer do tempo. Aqui, gente, isso é um erro de digitação, tá? Aqui no caso, ó. Aqui, estou apagando isso aqui, tá? Isto é, velocidade vetorial é nula no decorrer do tempo. Se a velocidade vetorial é nula no decorrer do tempo, podemos então afirmar que a força resultante vale zero. E a velocidade vetorial também é zero. A força resultante vetorial é nula e a velocidade é nula. Por que quando a gente está em pé a gente não tomba? Porque a força resultante sobre o nosso corpo é nula. E a velocidade vetorial não vai nem para um lado nem para o outro. Por isso que a gente anda sempre num sentido de quanto? De uma forma perpendicular. Ou seja, a gente anda sempre na forma de quanto? Só um minutinho aqui, tá, gente?